Olá, pessoal! Tudo bem? Estou muito empolgada com o nosso projeto, mas antes de começar, quero tratar de um assunto sério. Nosso curso faz parte de um projeto incrível e você não pode ficar de fora. Muitas das minhas alunas sempre me pediram para criar um ambiente acolhedor e com novas ideias na costura criativa e no patchwork. Pensando nisso, criei o curso Abraçando Novas Técnicas, que oferece projetos novos todos os meses e proporciona um ambiente de troca de ideias entre todas as alunas. Mais adiante, vamos detalhar tudo com muito carinho. Agora, vamos para a nossa segunda aula. Nesta segunda aula, nós vamos preparar o corpo do nosso segundo cesto, onde a gente vai trabalhar a técnica Star Quilt. Essa técnica é uma técnica que ela compõe outras mais. Então, essa é uma técnica simples, fácil de execução, e se você começar a olhar trabalhos que tenham estrelas, ela sempre aparece. Então, é um bom início para quem está começando a fazer estrelas. Então, imprime, você já está com o projeto impresso, então você vai estar lá com a folha do plano de corte do cesto de 28 centímetros de diâmetro. E aqui nós temos todas as medidas dos tecidos que nós vamos cortar. Então, o nosso bloco é esse aqui, onde a gente tem o centro, que a gente vai cortar um quadrado de cada cor, no tamanho de 11 centímetros, e quem gosta de trabalhar em polegadas, também tem a medida em polegadas. Só que, na hora que você for trabalhar em polegadas, ajusta o pé para polegadas. 1/4 de polegadas, o tamanho da margem de costura. Se você estiver trabalhando em centímetros, você vai ajustar a sua margem de costura para 0,75. Tá? Então, essa é a única coisa que você vai ter que se preocupar. Então, aqui eu já tenho o meu centro da técnica cortado. Aí eu vou trabalhar com o tecido que eu chamei de B, que é o fundo das estrelas, tá? Eu vou precisar de 16 retângulos. Para fazer o canto das estrelas, eu vou ter 8 quadrados das mesmas cores do centro, na medida de 6,5 por 6,5 ou 2 polegadas e meia. E os cantos também eu vou usar com a mesma medida das pontas das estrelas. A técnica que a gente vai usar vai ser costurar sobre a linha. Então, a gente não vai cortar as pontas da nossa estrela. A gente vai costurar. Então, isso facilita muito o trabalho, principalmente de quem é iniciante. Então, vem comigo que a gente vai começar a preparar o material para nós costurarmos. Bom, nós vamos começar a trabalhar com os quadrados que representam as pontas da estrela. Então, nós vamos pegar o quadrado e vamos, do lado avesso, marcar a diagonal. Então, uma régua pequena, que isso facilita o trabalho, e um grande segredo, uma ponta fina de caneta ou de lápis, tá? E você vai marcar a diagonal de todos os quadrados, tá? Marca a diagonal. O que é importante você perceber que quando você faz a diagonal, o traço fino ajuda na posição da agulha. Se eu faço uma diagonal aqui, eu vou fazer só para vocês terem noção, ó. Se você faz uma linha muito grossa,
a variação da posição da agulha em cima dessa linha vai dar diferença no final. Então, esse traço fino, ele te dá precisão. Então, você vai riscar todos os quadradinhos na diagonal. Riscados todos os meus quadradinhos, agora eu vou pegar o meu fundo do trabalho. E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar como se fosse uma bandeirinha. Eu vou costurar o meu quadrado sobre o meu retângulo. E vou passar a costura, vamos que dizer que com a agulha mais para dentro do risco. Então, eu vou costurar 4 azuis, 4 vermelhas, 4 verdes e 4 amarelas de um lado. Então, vamos para a máquina. Costurado, tipo bandeirolinha, agora eu venho e vou separar os bloquinhos. Separado os bloquinhos, agora eu vou cortar o excesso do meu tecido verde. Mais ou menos tamanho de um pé de máquina. E vou, ó, tombar ele para cima, tá? Posso passar o ferro ou também o vincador. Passei todos os meus tecidinhos para um lado, agora eu vou fazer a segunda costura. Diagonal, lembrando aqui, vou costurar em cima do risco e virar. Então, vamos para a máquina. Costurada o segundo lado das minhas pontas das estrelas, agora eu vou separar cada cor. E o legal, gente, a grande vantagem de a gente trabalhar com essa costura tipo bandeirinha, é que quando a gente começa a costurar, aqui nas pontinhas, tende a embolar. Então, no início do trabalho, a gente coloca um pedacinho de tecido. A gente pega aqui um pedacinho de tecido e põe na máquina e vai costurando, e daí já vem com a pontinha lá para costurar. Então, essas pontas ficam preservadas, elas não embolam. Então, habituem-se ou a colocar um pedacinho de tecido ou trabalhar de forma de bandeirola. Eu vou separar aqui uma cor para a gente montar a nossa técnica. Escolher aqui o azul. Então, aqui, mesmo processo. Vou retirar o excesso do azul e vou jogar a costura para cima e passar o ferro. Fazer isso nos 4 bloquinhos azuis, nos verdes, no vermelho e no amarelo. E você também pode trocar todas essas cores. O projeto é seu. Você pode trabalhar com estampas, você pode trabalhar com tecido somente com texturas, como é o que eu fiz. Então, olha só, cortado, agora vamos passar. Passado os meus blocos, eu vou começar a montar a minha estrela. Eu vou colocar o centro da estrela, que é o centro da nossa técnica, que é o tecido A. E daí eu vou colocar, ó, as pontas da estrela para encostado no colorido. Ó, se eu fizer isso aqui, ó, é outra técnica, ó. Então, a minha ideia é formar uma estrela. Então, o azul colado no azul.
e o tecido D, que são os cantinhos. Então, eu vou costurar os 4 cantos. E agora, a gente vai para a máquina e vai costurar a primeira tira, a segunda tira e a terceira tira. Uma coisa que eu quero mostrar para você é que quando a gente faz essa costura aqui, às vezes pode dar alguma falhinha dessa forma aqui. Daí você diz assim, nossa, quando é demais, como é esse caso, o ideal é desmanchar. Mas quando é bem sutil, essa diferença sai no pé de máquina. Então, e aqui, olhando o avesso, o nosso retângulo, eu permanecendo com ele inteiro, o que acontece? Ele fica totalmente no esquadro. E essa distância aqui é o 0,75 do meu pé de máquina. Tá? Então, a costura, quando eu vier costurar, ela vai ter que passar uma lasquinha para dentro aqui. Por quê? Porque daí eu preservo esse biquinho na hora de costurar aqui na minha estrela. Quando eu virar, tombar o tecido, esse biquinho fica totalmente preservado. Então, agora, vamos para a máquina unir essas tiras. Costurada as tiras, agora eu vou tombar a costura pro lado de fora. Aqui a parte de dentro eu tombei para dentro e aqui para fora. Aí agora nós vamos juntar este com este. Olha só o que acontece aqui, ó. A costura ficou tombada, então eu junto e coloco um alfinete aqui para isso não dançar. Então, aqui o alfinetinho e aqui o alfinete. E mesma coisa do outro lado. A cor aqui, toma. O encontro fica perfeito dessa forma. Você pode perguntar para mim, mas eu gosto de abrir a costura. Não tem problema, pode abrir, só na hora de costurar, cuida com os encaixes. Um outro segredo é que às vezes a gente não tem o hábito de firmar essa ponta. E às vezes o trabalho escorrega para baixo. Então, eu gosto de sempre pôr um alfinete, tanto no final quanto no início, para que a máquina não dance. Então, agora é só passar as 2 costuras. Costurada, e aqui está a nossa primeira estrela. Agora, você vai repetir o processo com a verde, com a vermelha e com a amarela. Bom, nossas 4 estrelas já estão costuradas e agora é a hora de unir. Aqui no projeto, ele dá uma sugestão de cores: amarelo, verde, azul e vermelho. Mas nada impede que você veja o seu trabalho e escolha a ordem que mais te agrada. O que você vai prestar atenção? Quando você for juntar, o casamento da costura tem que acontecer aqui e aqui. Então, tem que ter o encontro perfeito para que esse meio triângulo e esse outro meio triângulo, quando junto, ele vai formar um quadrado. Então, aqui eu vou pôr direito com direito e vou juntar com o alfinete
E aqui um segredinho também, ó. Essa linha deve ficar contínua, ó, do triângulo, das pontas. Isso aqui estando contínuo, quer dizer que você costurou certo o seu trabalho. Porque quando ele chegar lá na pontinha, esse biquinho vai se encontrar. Então, cuida para alfinetar de uma forma que não aconteça, vamos supor, vou provocar, ó, que fique desse jeito. Se ele formou esse degrau, é porque tem alguma coisa errada na costura do seu trabalho. Ele tem que ser contínuo, como se fosse uma coisa só. Aí eu tombo lá, ó. Com o dedo, ó, você consegue sentir uma coisa só, tá? Você não sente degrau. Aí você pode até colocar um alfinete aqui e outro aqui na junção. E agora é só ir para a máquina juntando os 4 blocos. Costurada as minhas 4 estrelas, observa que aqui no meio formou sempre um quadrado, tá? Então, agora, nossas 4 estrelas juntinhas, nós vamos pegar, seguindo o esquema que está na apostila, vamos costurar uma tira de 4 centímetros na parte superior e a tira de 19 centímetros na parte inferior do cesto. Então, vamos costurar essas tiras. Bom, costurei a minha tira superior e a minha tira inferior. E agora, a gente vai fazer uma marcação de 3 centímetros aqui para baixo, que é até aonde vai ficar a nossa manta. Então, essa marcação é bem importante fazer. 3 centímetros para baixo da linha, tá? Então, colocamos lá 3 centímetros. E agora a gente vai pegar a nossa manta. Agora, você vai pegar a manta de 25 centímetros e deixa ela bem alinhada. E ela vai ficar alinhada com esse risco aqui. Com esse risco aqui dos 4 centímetros. Aí você alfineta, ó, para que ela fique certinho. Por que que é isso? Porque esse tanto de tecido aqui vai ser o nosso fundo do cesto. Então, agora, a gente vai quiltar todo esse trabalho somente na parte da manta. E depois a gente corta o excesso aqui da lateral. Você pode trabalhar tanto com um quilt livre ou com algum quilt trabalhado. Então, uma sugestão para quem está iniciando é fazer um quilt, ó, formando, ó. Eu adoro fazer esse meio círculo aqui, que fica muito fofo. Aí você vem aqui, ó, na estrela, na ponta da estrela, ó, você faz toda a volta. Pode entrar aqui, fazer uma curva. Pode entrar aqui no canto. Tá? Então, você pode brincar. E você vai fazer o quilt todo. Se não, você pode fazer um quilt livre só para fazer o preenchimento. E quem tem muita dificuldade, pode fazer somente costura aqui, ó. Faz um pé de máquina para o lado direito e outro pé de máquina para o lado esquerdo. Também vai ficar bonito.
tá? E quem não quer, só faz realmente o zigue-zague aqui na ponta, para ganhar, faz um zigue-zague com uma costura de segurança, pode rebater uma costura aqui, e outra aqui embaixo, e mais uma aqui. Então, podem brincar com o quilt. Então, isso aqui vai ficar para nós finalizarmos na nossa aula de sexta-feira. E aí, o que você achou? Eu estou amando a nossa aula. Não foi maravilhosa? Então, já estou ansiosa para sexta-feira nós nos encontrarmos. E se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, corre lá e entra agora mesmo para não perder nenhuma informação. Combinado? Então, um beijo grande e até sexta-feira.